Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós iremos conhecer 5 elementos relacionados à cultura espanhola, certo? Então, vamos começar aqui. Inicialmente, nós iremos começar com a parte de artes plásticas, né? Vamos falar um pouquinho sobre uma obra que foi pintada por Pablo Picasso, gente, que é Guernica ou Guernica, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a obra e aqui ao lado a gente tem a foto do Pablo Picasso, o pintor. Então vamos lá. O contexto histórico é essencial para interpretar esta obra. Na época da pintura, a Espanha vivia um conflito entre as forças republicanas e os nacionalistas, liderados pelo general Francisco Franco. Os nacionalistas contaram com o apoio do exército nazista e autorizaram bombardeios de Guernica pelos alemães, como forma de testarem novas armas e táticas de guerra, que viriam a ser usados mais tarde na Segunda Guerra Mundial. Na época do ataque, Pablo Picasso, esse pintor, gente, ele estava morando na França porque trabalhava numa obra para apresentar numa exibição em Paris, a pedido do governo republicano espanhol. Entretanto, o que aconteceu? Quando ele soube do acontecimento, ele logo decidiu abandonar a sua ideia original para criar uma obra relacionada com um ataque a essa cidade espanhola, certo? Então, ele estava pintando uma obra e daí ele decidiu, então, quando ele soube desse ocorrido histórico, ele decidiu pintar, então, uma imagem que representasse esse conflito, esse ataque que houve a essa cidade espanhola. Outro elemento da cultura espanhola, nós vamos aqui conhecer um pouquinho sobre a cultura de la siesta. O que vai ser, né, gente? Olha aqui, a representação, la siesta perfeita, te invitamos a dormir. Então, aqui temos algumas imagens. Então, vamos entender um pouquinho o que seria esse elemento dentro da cultura da Espanha. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que significa echar la siesta, né? Bom, gente, a palavra siesta é originária do latim e significa hora sexta, que corresponde ao meio-dia. Os dias eram divididos em 12 horas entre o nascer e o pôr do sol. Poderíamos então afirmar que tirar uma soneca, que seria echar la siesta, aqui é a tradução, é um significado ou expressão comumente usada para descrever o processo de descanso durante a hora mais quente do dia, ou seja, ali ao longo do período do meio-dia, né, gente, entre mais ou menos às 14 às 16, que é o período em que os espanhóis eles aproveitam para almoçar, né, nesse período mais ou menos. Em tempos de pós-guerra, a Espanha era comum um único trabalhador ter mais de um emprego e usar o período mais quente, ou seja, esse período do almoço, que é também usado para o intervalo do almoço, para descansar e poder ter um bom desempenho durante o resto da jornada de trabalho. E graças a esse costume, os trabalhadores dividiam o resto do dia em 2 períodos, em vez de concentrá-lo apenas à noite. Então, gente, la siesta vai ser o quê? Vai ser esse descanso que a gente tem após ali o nosso período de almoço, certo? E que isso é algo bem cultural, onde na Espanha fecha-se até o comércio para que eles tenham esse período de descanso. Outro elemento da cultura aqui que é la tomatina. Vamos descobrir o que seria. Gente, La Tomatina é o famoso festival de lançamento de tomates da Espanha, que é uma das festas mais conhecidas e loucas do país. La Tomatina acontece todos os anos na pequena cidade de Buñol, que fica em Valência. Este festival é dedicado ao tomate e realiza-se sempre na última quarta-feira do mês de agosto de cada ano, durante as festividades oficiais de Buñol. Neste dia do ano, os habitantes locais e milhares de visitantes de todo o mundo atiram tomates uns aos outros em todas as direções. Naturalmente, existem algumas regras e dicas a ter em conta para que tudo corra bem e ninguém se magoe, ou ninguém se machuque, no caso, gente. Pensa-se que a tomatina ela surgiu inicialmente como resultado de uma disputa de bares nos anos 40, na qual as pessoas atiravam tomates umas às outras, ou possivelmente que era o caso de uma multidão furiosa a atirar tomates aos políticos locais. No entanto, ninguém sabe exatamente como tudo começou. De qualquer forma, desde então, os habitantes da cidade têm vindo e voltam sempre, gente, nessa questão de recriar e a prestar a homenagem a este acontecimento, embora tenha sido proibido durante alguns anos. Outro elemento cultural aqui que está relacionado à dança e um ritmo que é el flamenco.
Flamenco, gente, ele é um estilo de música e dança tipicamente espanhol. E essa manifestação cultural é relacionada, sobretudo, à comunidade autônoma da Andalucia, que fica ao sul da Espanha, assim como a cidade de Múrcia e a região da Extremadura. Com influência árabe, judaica e cigana, o flamenco ele está presente na identidade do povo andaluz e é considerado um ícone da cultura espanhola. Em 2010, foi eleito como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos ver o quinto e último elemento, que agora está relacionado à gastronomia, que é la paella. Vamos lá. A terra natal deste prato é a região de Valência, na costa leste da Espanha. Ela surgiu como alimento dos camponeses no século XV e XVI, quando saíam para o trabalho rural, levando arroz, óleo de oliva e sal, além do recipiente para cozinhar, que era uma panela redonda com alças amplas e rasa, que era chamada de paella. Esse formato facilitava o mexido do arroz e seus componentes durante o preparo, proporcionando um cozimento por igual. Como a origem desta verdadeira delícia está fortemente relacionada ao campo, incorporavam à receita do prato os ingredientes que encontravam, tais como carne de caça, sobretudo de lebre e de pato, legumes da estação e açafrão, que era uma nobre especiaria, né? Retirada das flores, dando colorido amarelado ao arroz. Passando algum tempo, a paella difundiu-se e alcançou o litoral. Aí acrescentou-se os frutos do mar, como camarões, lulas, vôngolas, mexilhões, lagostins e polvo, tornando um prato misto de terra e mar. A origem da paella ela vem do latim, que é patedia, que significa o quê? Bandeja usada na Roma antiga, né? Destinada às oferendas aos deuses nos rituais de fecundação da terra. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos aqui esses 5 elementos. No formulário que vai ser disponibilizado para vocês, tem 5 questões. Uma questão para cada um desses elementos culturais da Espanha. Espero que vocês tenham um bom desempenho e aguardo todos vocês na nossa próxima aula de correção com relação a esse conteúdo. Tchau, tchau, pessoal!